Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Como vocês já me conhecem, eu me chamo Adriano Almeida, tá? Já estou um pouco ainda com dificuldade de fala, mas eu vou estar aqui gravando essas aulas para vocês. Então, como você pode ver aí na tela, essa tela ela está dividida em duas partes. Uma está aparecendo a minha imagem aí, e do outro lado está aparecendo os slides, informações importantes, tá? Para vocês estarem acompanhando aquilo que eu vou falando, aquilo que eu vou ministrando, tá bom? Para vocês. Nós iremos estudar agora neste vídeo sobre a dosagem de insulina e heparina, tá bom? Esse vai ser o tema deste vídeo, o tema desta videoaula. Eu vou gravar ainda uma videoaula sobre cálculo de gotejamento em gotas, microgotas e bureta, e também a transformação de soros. E deixa eu ver aqui, o outro é cálculo de dosagens em pediatria e cálculo de equivalência de soluções. Então esses serão os temas que nós estudaremos por vídeo, tá bom? Eu não vou fazer tudo só num vídeo para não ficar muito cansativo para vocês, tá? Um vídeo aí de muitas horas fica muito cansativo. Então, a maneira mais didática que eu encontrei de fazer isso e ter um bom aproveitamento foi justamente dividindo por videoaula. Cada assunto uma videoaula. Muito bem. Quando nós vamos estudar isso, nós entendemos o seguinte: a precisão na dosagem de medicamentos é crucial para a segurança e eficácia do tratamento. Então, vocês têm que entender que vocês precisam ser muito precisos na dosagem de qualquer medicamento. Por isso, vocês têm que prestar muita atenção na receita, tá? Nas informações que o médico passou. Vocês precisam ver exatamente as informações do medicamento. Tem que ver se o medicamento não está vencido, tá vendo? Tem que ver se o medicamento ele está na dosagem correta. Então a precisão, quanto mais precisos vocês forem no que diz respeito à dosagem de medicamentos, vai ter uma eficácia maior o tratamento, e vocês também estarão cuidando aí da segurança do paciente. Técnicos em enfermagem frequentemente lidam com a administração de medicamentos, e a compreensão dos cálculos de dosagem é essencial para se evitar erros. A insulina é geralmente medida em unidades internacionais, UI, tá? E a heparina é medida tanto em unidades internacionais, assim como a insulina, ou em miligramas, que é o famoso mg, que nós já estamos estudando aí. Nós já estudamos, na verdade, nesses últimos 2 sábados, né? As concentrações comuns de insulina são 100 unidades internacionais por ml. Então, isso quer dizer que em 1 ml de insulina tem 100 UI, que é unidade internacional. Isso é representado por U, aí tem um tracinho, 100, tá? E também 500 UI por ml. Isso tá lá o 500. Então, no momento em que o médico ele vai receitar insulina para um paciente, nós vamos ver alguns exemplos aqui de cálculos para nós resolvermos. Ele vai estar especificando que tipo de insulina, tá? A heparina pode vir em diferentes concentrações, por exemplo, 5.000 unidades internacionais por ml. Agora nós vamos ver aqui um exemplo. É bom que, como aqui nós não temos aquela questão de você estar perguntando, né? De você ter, por exemplo, alguma dúvida, está dizendo: professor, eu estou com dúvida, como fazer, o que fazer. Então, nesse caso,
você vai me mandar mensagem ou escrever aqui no comentário do vídeo mesmo. E aí eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, eu vou estar aqui respondendo vocês. Então é muito importante que vocês não fiquem com nenhuma dúvida nesse conteúdo. Nenhuma dúvida, nenhuma. Que vocês compreendam o conteúdo, façam as suas devidas anotações e vamos lá, vamos para os cálculos. No nosso primeiro exemplo aí, está dizendo assim, um médico prescreveu 20 unidades internacionais de insulina para um paciente. A insulina disponível tem uma concentração de 100 unidades internacionais por ml. Quantos ml devem ser administrados? Então, veja bem que interessante. Ó. O médico ele prescreveu 20 unidades internacionais de insulina para um paciente. Ele não descreveu quantos ml de tal insulina. Por exemplo, 2 ml da insulina de 100 ou meio ml da insulina de 500. Não, ele não prescreveu dessa forma. Ele só disse que tem que ser 20 unidades internacionais, né, UI, de insulina para um paciente. Quando você vai ver lá na farmácia do hospital, você encontra disponível uma concentração de 100 unidades internacionais por ml. Você vai encontrar lá um frasco, né, de insulina e você vai encontrar essa informação nesse frasco. Então, o que fazer? Você precisa fazer um cálculo para que você descubra quantos ml você vai precisar estar administrando nesse paciente. Como fazer esse cálculo? Olha só, a informação que nós temos é que em 1 ml possui 100 unidades internacionais, ok? Então você coloca 1 ml, está aparecendo aí na tela, né? 1 ml igual a 100 unidades internacionais, ok? Qual é a segunda informação que nós temos? Que o médico prescreveu somente 20 unidades internacionais. Então você vai ter que colocar abaixo do 100 você vai ter que colocar esses 20 que o médico prescreveu. Quantos ml serão administrados? Então, na própria questão, ele já está dizendo o que ele quer. Ele quer saber a quantidade de ml. Então, quantos ml eu não sei, então eu vou dizer que é X. Então, nós vamos fazer uma regra de 3 muito simples, que eu já ensinei para vocês. E nós vamos resolver essa questão com uma regra de 3. Então, nós vamos pegar o 1 ml e vamos multiplicar com 20. E nós vamos pegar o 100 e vamos multiplicar com X. Então, isso vai dar um resultado de 100 vezes X é 100x. E 20 vezes 1 é 20. Então, nós temos de um lado 100x igual a 20, que é o resultado das duas multiplicações. Ok, agora o que nós temos que fazer? Lembra que esse x ele é a quantidade de ml que tem que ser administrado. Então, aqui o que eu quero saber é o valor do x. Para mim saber isso, eu isolo o x. O que é isolar o x? É colocar o x sozinho antes da igualdade. Coloco o sinal de igual. Agora perceba que o número 100 ele está multiplicando o x. Só que quando eu isolo o x, esse 100 ele automaticamente tem que passar para o outro lado da igualdade. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, vocês aprenderam no ensino fundamental de vocês que quando um número ele troca de lugar, por exemplo, ele está antes da igualdade, ele vai para depois da igualdade, ele troca de sinal, não é? Só que aqui a questão é que ele não está somente trocando de lugar. Ele não está na primeira e está indo para a segunda, não. Aqui ele está multiplicando um número e ele tem que ir para a segunda. Ele não vai trocar o sinal. O que vai acontecer com ele aqui
é que ele vai fazer lá o oposto. É esse que é o sentido da regra matemática. Como é que um número, por exemplo, eu tenho ele antes da igualdade, menos 2 antes da igualdade, aí eu vou passar ele para depois da igualdade, ele vai ficar com mais 2, por quê? Porque ele está fazendo o oposto que ele era naquele membro onde ele estava, entendeu? Então, nesse caso, se o 100 está multiplicando o x aqui antes da igualdade, quando eu passar ele para depois da igualdade, ele vai passar dividindo quem está lá depois da igualdade. É por isso que quem está lá depois da igualdade não é o 20, então ele vai passar dividindo o 20. Então vai ficar 20 dividido por 100. Essa é a ideia dessa questão de isolar um número e por que o outro número que estava junto com ele passa para o outro lado dividindo. É por causa dessa ideia. Então, nesse caso, aí você vai fazer uma conta super simples, que é uma conta de divisão super simples, que é 20 dividido por 100. Nesse caso, eu ensinei para vocês na aula passada que quando nós temos zeros nessa questão de divisão, a gente corta eles. Então, você percebe que embaixo, tá? Naquilo que nós chamamos de denominador, embaixo está o 100. O 100 ele tem 2 zeros. E no numerador tem um 20. O 20 só tem um zero. Então eu não vou poder cortar os 2 zeros do 100 e cortar só um lá do 20. Não posso fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar um zero do 20 e eu vou cortar um zero do 100. Isso vai resultar em 2 dividido para 10. 2 dividido para 10 dá para a gente resolver numa boa. Como é que eu vou fazer isso? Você pega lá sua folha de papel, arma a conta, 2, divide para 10. Como eu não posso dividir 2 para 10, eu ensinei para vocês o que nós fazemos nesse caso. Sabe o que nós fazemos? Nós colocamos um zero e uma vírgula. E isso vai me dar razão para eu colocar um zero. E em vez de eu ficar com 2 dividido para 10, eu vou ficar com 20 dividido para 10. Ora, se eu tenho 20 bombons e eu quero distribuir igualmente entre 10 crianças, logicamente que cada criança vai ficar com 2 bombons. Então aqui é 2. E 2 vezes 10 é a mesma coisa de 10 mais 10, que dá 20. Então aqui 20 menos 20 é 0. Então o resultado aqui é 0,2 ml. Então, quantos ml devem ser administrados nesse paciente? Esse paciente tem que ser administrados 0,2 ml de insulina, tá bom? 0,2 ml de insulina. Agora, nós vamos para o nosso segundo exemplo. Veja só. A ideia, o entendimento para se resolver essa segunda é o mesmo da primeira. Mas nós temos que analisar as informações que nós temos. As informações que uma questão nos passa, ela é muito interessante. É por isso que toda vez, todo o tempo em que eu estive dando aula para vocês, eu falei muito sobre verifiquem bem a embalagem do medicamento, verifiquem muito bem a prescrição médica e sempre que possível, leiam a bula do medicamento, tá bom? Sempre façam isso, porque essas informações são extremamente importantes para a eficácia do tratamento e para a segurança, tanto do tratamento, para que o tratamento seja bem sucedido, como também para o paciente. Então, nesse caso, vocês, principalmente que estão se formando em técnicos de enfermagem, eu quero dizer para vocês que essa é uma profissão linda, é uma profissão maravilhosa, mas é uma profissão de muita responsabilidade, porque vocês estão tratando com vidas, tá bom? E nós vimos aí no período da pandemia quão importante é a área da saúde, quão importante é ter pessoas formadas, pessoas que querem
está cada vez mais se capacitando, cada vez mais aprofundando os seus conhecimentos, tá? Nessa área, e nós vimos a importância. Claro, todos nós vimos a importância todos os dias, mas durante a pandemia isso ficou muito latente. Ficou muito latente sobre a importância que os técnicos, que os enfermeiros, os médicos, enfim, todos os profissionais da saúde têm dentro da sociedade. Então que vocês continuem nesse caminho, que vocês serão ótimos profissionais. Então vamos voltar aqui para a questão, né? A segunda, um médico prescreveu 2.500 unidades de heparina. A heparina disponível tem uma concentração de 5.000 unidades por ml. Quantos ml devem ser administrados? Aqui novamente nós já sabemos que ele está procurando ml, porque na própria questão ele pergunta quantos ml devem ser administrados. Vamos lá para as informações. Aqui eu já estou sabendo que 1 ml de heparina ele possui 5.000 unidades. Então 1 ml possui 5.000 unidades. E ele quer para mim colocar 2.500 unidades. Eu sei que a maioria de vocês já sacaram que vocês terão que administrar meio ml. Porque se 1 ml ele tem 5.000, metade de 1 ml, ou seja, meio ml, terá então 2.500 unidades, que é o que ele quer. Ok, mas como resolver esse cálculo? Da mesma forma como a gente colocou lá. 1 ml é igual a 5.000, x ml é igual a 2.500. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ainda há pouco. A regra de 3, simples e direta. Então nós vamos multiplicar 5.000 vezes x, que dá 5.000x, e 1 vezes 2.500. E 1 vezes 2.500 é 2.500. Então a conta ficará assim: 5.000x é igual a 2.500. Eu vou isolar o x e vocês já sabem daquela regra, não é? Eu vou passar o 5.000 para o outro lado, dividindo tudo que tem lá. Então x vai ser igual a 2.500 dividido por 5.000. Agora é interessante que aqui, ó, aqui embaixo nós temos um número que tem 3 zeros e lá em cima tem um número que tem 2 zeros. Então o que eu faço? Eu corto os 2 zeros que estão em cima e 2 zeros que estão embaixo. Então veja só, cortando os 2 zeros, tá? Nós vamos ficar com 25 dividido por 50. Então você coloca aquela mesma regrazinha, 0 com uma vírgula, e você já vai colocar o 0 para acompanhar o 25. Então vai ficar 250 dividido por 50. E 250 dividido por 50 é 5. Por que é 5? Porque se você tiver 5 cédulas de 50 reais, você vai ter 250 reais. Então a resposta aqui é 5. 5 vezes 50, 250. 250 menos 250 é 0. Então a resposta é 0,5. 0,5 ou então meio ml. Então essa é a resposta e nós nos veremos já no próximo vídeo ali, que é onde nós vamos falar sobre cálculo de gotejamento em gotas, microgotas e bureta, tá bom? Então qualquer dúvida que você tiver, por favor, mande aqui, ou se não, mande lá no grupo para nós estarmos resolvendo essas questões aí que vocês possam estar com dúvidas.